Agora a gente vai ver a demonstração do Teorema 3. O Teorema 3, ele anuncia a seguinte afirmação. Seja um conjunto A, esse conjunto A está contido no conjunto IN, onde N representa aí todos os números naturais até N. É o conjunto dos N primeiros números naturais. Se existe uma objeção desse conjunto IN no conjunto A, então o conjunto A é o próprio conjunto IN. Então, é isso que a gente quer mostrar. Se essa objeção existe, então o conjunto A é igual ao conjunto IN. Lembrando aí que A é um subconjunto de IN. Então, o que a gente vai começar? A gente vai fazer essa prova por indução. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Primeiro, né, para n igual a 1, a gente tem que o IN é o conjunto de um único elemento, que é o elemento 1. E, consequentemente, como o A é um subconjunto de IN, o A também é igual ao próprio 1. Então, existe essa objeção, né, onde leva o número 1 nele mesmo. E o conjunto A aí a gente já viu que é o próprio IN, certo? Agora, vamos supor que essa afirmação seja válida aí para um certo N. Né? Estamos supondo aí por indução. E aí eu estou considerando aqui uma objeção f de n mais 1 em A. Então, é o que a gente quer mostrar, né? Se existe essa objeção, então o conjunto A vai ser igual a IN mais 1. Então, eu vou considerar aqui o valor de A igual ao f de n mais 1. O valor de A aí, um elemento do conjunto A. Então, a partir da nossa hipótese de indução sobre a função f em n, a gente tem aí uma objeção auxiliar, que eu chamei de f'. Essa f' representando aí a nossa objeção de n em A menos um elemento A, o conjunto do elemento A, que é esse aqui, certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque se o f de n mais 1 vai em A, o f de n retira um único elemento deste conjunto. No caso aqui, o elemento A, que é o f do n mais 1, que não estava incluído no n, né? O n mais 1 não está incluído aqui no n. Por isso que eu tirei o elemento A, que representa a objeção aí, a relação para esse elemento. Então, a gente vai ter dois casos. Primeiro caso, se o conjunto, né, A menos o elemento A, está contido em N. Então, A menos A está contido em N, é um subconjunto de N. Se isso acontece, então, pela nossa hipótese de indução, vamos escrever aqui. A menos o elemento A aí é igual ao próprio N. Essa é a nossa hipótese de indução, né? Se o A está contido em N, existe essa objeção, então o conjunto A é igual ao próprio IN, né? Nossa hipótese aqui, que é a nossa hipótese de indução. Se o A é igual ao próprio N, o que a gente vai concluir? Que esse elemento A, ele corresponde ao N mais 1, ok? Por quê? Se o A é igual ao IN, a gente vai ter o N mais 1, que ainda não estava ali relacionado com ninguém. Ele vai ser relacionado com esse único elemento aqui, que a gente acrescentou. Então, esse elemento é o N mais 1. Consequentemente, o nosso conjunto A é igual ao IN mais 1. Certo? Só que pode acontecer de A menos o elemento A não estar contido nesse conjunto IN. Então, dessa forma, a gente vai ter que o N mais 1, ele vai pertencer a A menos o elemento A. Porque se para acontecer desse conjunto não estar contido no IN, então esse elemento N mais 1 precisa estar contido aqui. Ok? Lembrando que o IN representa os N primeiros números naturais. Se o N mais 1 está contido em A menos o elemento A, existe um P, um elemento P, que está pertencendo aí ao conjunto IN mais 1.
de forma que o f de p é igual a n mais 1. A gente tem que atribuir aí um valor da nossa função para n mais 1. Então, a gente vai definir uma nova objeção. Que objeção é essa? Vou chamar de g. Essa função g, ela leva de n mais 1 em a, ok? Olha aqui. Onde? Quem que é essa função g? A função g, ela vai ser igual à função f se o x for diferente de p e se o x for diferente de n mais 1. Se o x for igual a p, a nossa função g, ela é igual ao a, ok? Esse a aqui. Se o x for igual a n mais 1, a função g é igual a n mais 1 também. E o que que acontece? Então, de forma análoga ao que a gente fez, a gente vai construir uma função, uma objeção auxiliar, que eu vou chamar de g', da mesma forma que a gente chamou de f', tá? Manter aí a nossa notação, que é a restrição aí da função g em in. Então, a função g', ela leva o in em a menos o n mais 1. Então, da forma que foi construída, esse a menos o n mais 1, ele está contido em n agora. Se o a menos o elemento n mais 1 está contido em n, pela nossa hipótese de indução, o a menos o n mais 1 é igual ao próprio in. Então, o a é igual a in mais 1. Por quê? Se o a menos o n mais 1 é igual ao in, a gente tem aqui, olha, que todos os elementos de A estão em IN, com exceção do N mais 1. Esse N mais 1, se eu incluo ele no A, eu acrescento um elemento em IN, que é o N mais 1. Então, portanto, o A é igual ao próprio IN mais 1, como a gente queria demonstrar aí. Aí, esse teorema, ele tem dois corolários que eu vou apresentar para vocês. O primeiro tem o seguinte enunciado. Se existir uma objeção f do conjunto IM em n, então dos m primeiros naturais nos n primeiros naturais, então o valor de m é igual a n. Consequentemente, se existirem duas bijeções, φ e π de n e m em x, deve-se ter m igual a n. O que a gente está dizendo aqui? Estou dizendo, se eu consigo definir duas bijeções em algum mesmo conjunto, essas bijeções têm o mesmo número de elementos. Isso que a gente está dizendo. Eu não vou demonstrar esse corolário, tá? Vou deixar para vocês fazerem a demonstração. E aí vocês vão usar o teorema anterior, né? A gente acabou de ver a demonstração aqui. O segundo corolário fala o seguinte. Não pode existir uma bijeção f de x em y de um conjunto finito x sobre uma parte própria y contido em x. O que a gente está dizendo? Que se eu tenho um conjunto que é finito, eu não consigo fazer uma bijeção desse conjunto finito em um subconjunto dele, um subconjunto próprio. Então, ele não é o próprio x, ele está contido em x, né? Contido propriamente. Não consigo essa bijeção. Por que eu não consigo? Porque esses dois conjuntos não podem ter a mesma quantidade de elementos. Porque um está contido no outro, contido propriamente. Então, o conjunto y necessariamente tem menos elementos do que x. É isso que está dizendo aqui. Também vou deixar para vocês pensarem nessa demonstração, que também é um corolário do teorema anterior. Então, também vai ser usado aí a mesma ideia do teorema.